Bom, então vamos agora iniciar os requisitos, a análise dos requisitos constitucionais e legais da Lei de Interceptação Telefônica. Meus amigos, aqui está o coração da Lei de Interceptação Telefônica. Advogados de modo geral, operadores do direito de modo geral, precisam necessariamente entender os requisitos da interceptação, os requisitos que respaldam a interceptação telefônica. Por quê? Porque a maioria das ilegalidades ou dos problemas que nós temos em relação à lei de interceptação telefônica são justamente a questão dos requisitos. Então vamos lá. O primeiro dos requisitos para interceptação telefônica, legalmente, claro que nós estamos falando sobre isso, é a ordem do juiz competente para o julgamento da ação principal. Bom, quando nós falamos de ordem do juiz competente, nós estamos falando de juízo em si, não necessariamente juiz, né? É importante, claramente, nós notarmos que nós não estamos com a figura da pessoalidade aqui do juiz, mas também é importante também pensarmos nas comarcas maiores, né? Porque nós temos comarcas, por exemplo, que nós temos juízes que acompanham a fase pré-processual e juízo específico para a fase processual. Assim sendo, eu trago um julgado importante para vocês da segunda turma do STF sobre essa questão do juízo, ou do juízo, melhor dizendo, da fase pré-processual. Acompanhe comigo. Olha só. Segundo o entendimento do STF, admite-se essa divisão de tarefas entre juízes que atuam na fase de inquérito e na fase da ação principal. Assim, um juiz pode atuar na fase pré-processual, decretando medidas que dependam da intervenção do Poder Judiciário, como a interceptação telefônica, mesmo que ele não seja competente para a ação penal que será proposta posteriormente. Ou seja, não estamos aqui atrelados ao juízo da primeira vara, da segunda vara, da terceira, não. Mas podemos estar numa questão de competência pré-processual e competência processual para comarcas, claramente, comarcas maiores, né? Comarcas, às vezes, pequenas, do interior, de modo geral, às vezes é o mesmo juízo da fase pré-processual, é o juízo da fase processual. Uma outra questão muito importante que foi remetida ao Supremo Tribunal Federal é a questão do juízo aparente, ou a teoria do juízo aparente. A segunda turma do Supremo também analisou essa questão. Então, vamos diante de uma situação prática. Aparentemente, num crime que está sendo investigado, daqui a pouco nós vamos falar de reclusão, digamos que está se investigando um crime de competência de juiz de primeira instância. Posteriormente, descobre que a competência daquilo ali é da segunda instância, é de um tribunal. A competência originária é de um tribunal de segunda instância. Mas na primeira instância, houve uma interceptação telefônica autorizada pelo juiz de primeira instância. Afinal de contas, quando então houver essa correção processual em termos da competência, remetendo, por exemplo, ao tribunal de origem, que seria a segunda instância e não primeiro, essas provas adquiridas através da interceptação telefônica e autorizadas pelo juiz de primeira instância seriam então invalidadas? O Supremo Tribunal Federal disse que não, essas provas são válidas. Por quê? Porque o que se percebe é que, diante desse caso que nós mencionamos aqui, nós estamos diante da chamada teoria do juízo aparente. É proposta ou é requerida a interceptação telefônica diante de um juízo que até então, até aquele momento, pensava-se que ele era o competente para o julgamento da ação principal. E posteriormente, fato posterior, descobre-se que nós estamos diante de uma competência, ou seja, do tribunal, ou podemos pensar aí também, né, nos crimes federais, né, e estamos diante de uma vara criminal comum da Justiça Estadual, e de repente descobre-se que tem crimes de competência federal envolvido e que tem que ser remetido, no caso, ao juiz federal. Teoria do juízo aparente, não invalida as provas, tá? Salvo se desde o início souber que aquilo era efetivamente o juízo incompetente, tá joia? Então só acompanha comigo o julgado que eu mencionei para vocês, que é o HC 110.496 do Rio de Janeiro, relator ministro Gilmar Mendes, tá? Vou só uma parte dele, ó. Determinado juiz decreta
decreta a interceptação telefônica dos investigados e, posteriormente, chega-se à conclusão de que o juízo competente para a medida era o tribunal, com o caso que eu mencionei. Afinal de contas, essa prova colhida é ilícita? O STF disse que não necessariamente. A prova obtida poderá ser ratificada se ficar demonstrado que a interceptação foi decretada pelo juízo aparentemente competente, tá? Então, vejamos. O primeiro requisito é o juízo competente, tá? O juízo para a ação principal. Tá? Então, a interceptação tem que ser determinada, autorizada por esse juízo. O segundo requisito é indícios razoáveis de autoria e participação em infração penal. Bom, todos nós sabemos que se nós estamos diante de uma colheita de provas, essas provas podem sim levar a uma condenação posterior, né? Seja ela como elementos informativos na fase de inquérito, seja na fase processual, efetivamente como provas em si, podem levar a uma condenação. Agora, para autorizar a interceptação telefônica, nós não temos certeza de autoria e participação. Basta os meros indícios. Agora, são indícios razoáveis. Não é eu imagino que fulano ou beltrano esteja participando de uma organização criminosa, por exemplo, para autorizar. Não é isso. Precisamos ter indícios razoáveis de autoria e participação. E aqui eu faço uma ressalva importante quanto aos advogados, tá? Perceba comigo. O fato de alguém ser constituído como procurador, como advogado de determinada pessoa que está respondendo a um processo penal, é claro que não autoriza, né? A lei não pode autorizar, a lei não autoriza e juízo nenhum pode autorizar uma interceptação telefônica de um advogado porque ele é um advogado de um suposto criminoso X ou Y. Tá? Salvo se tiver indícios razoáveis de autoria e participação desse advogado no delito. Aí é diferente. Tá? Aí é diferente. Mas nós não podemos trabalhar aqui com uma autorização judicial para uma interceptação meramente porque A e B é advogado de um criminoso ou de uma pessoa que está respondendo a um processo. Nós precisamos ter indícios razoáveis de que ele esteja participando efetivamente disso aí, tá? Advogado não é inviolável em relação a isso, né? Claramente que ele não é inviolável, mas ele, assim como todas as pessoas, ele merece a mesma proteção em relação ao sigilo telefônico dele. Para a gente finalizar os requisitos, vamos então ao terceiro requisito. Vamos ao terceiro requisito que é importante você entender. O terceiro requisito é que a infração penal seja crime punido com reclusão. Meus amigos, aqui nós precisamos parar um pouco. Esse terceiro requisito é muito importante. E aqui tem muita incidência em provas, tá? Muita incidência em provas. Interceptação telefônica só pode ser autorizada para crimes punidos com reclusão. Para você, talvez, que está assistindo essa aula, que talvez seja mais novo, né, em si, na área como operador do direito, você vai perceber que no que a gente chama de preceito secundário do tipo penal, o preceito primário vai trazer sempre a conduta, e no preceito secundário nós temos então a pena. Aí quando você chega no preceito secundário, está lá, pena, reclusão de 2 a 4 anos, exemplo. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Crime punido com detenção, em regra, não pode ser autorizada a interceptação telefônica dele. Tá? Se ele estiver sozinho, não pode ter interceptação telefônica. Uma opção, política criminal. Aqui estamos diante da chamada política criminal. O legislador optou por isso, dizendo que só pode interceptação telefônica para crimes mais graves. E supostamente o crime punido com reclusão é um crime mais grave. Bom, na prática a gente tem isso sim, né? Que a maioria dos crimes punidos com reclusão são penas maiores. E por isso o legislador opta por os crimes de reclusão. Então, sai da esfera das possibilidades da interceptação telefônica, os crimes punidos com detenção e as contravenções penais. Só para te lembrar,
que as contravenções penais são punidas com prisão simples, de acordo com a lei de introdução do Código Penal, tá? Prisão simples. E, aliás, é isso que diferencia, né, contravenção penal de crime. Contravenção penal só pode ser punida com prisão simples. E crimes são punidos com pena de detenção ou reclusão. É importante nós notarmos aqui e trazermos uma discussão nesse momento, quando nós estamos falando do terceiro requisito para a interceptação telefônica, que o crime seja punido com reclusão, que é o seguinte, é o caso do chamado encontro fortuito de provas, ou teoria da serendipidade, tá? Teoria da serendipidade, que é o encontro fortuito de provas. Percebam uma coisa. Essa chamada teoria da serendipidade, ela faz uma análise. Imaginemos o seguinte, o juiz autoriza uma interceptação telefônica de um crime, por exemplo, de tráfico de drogas. E aí, enquanto está se investigando, interceptando no caso, esse suposto tráfico de drogas, descobre-se um crime de homicídio que não tem conexão com o tráfico de drogas. Logicamente que pode ter conexão, né? Mas no meu exemplo aqui agora não tem a conexão. Afinal de contas, essa prova pode e será validada, será lícita, se ela não tiver conexão. A teoria da serendipidade, ou teoria do encontro fortuito de provas, ela analisa justamente isso. E aí nós temos duas correntes. A primeira corrente, ela fala o seguinte, que admite a utilização dessa prova desde que haja conexão, tá, com o crime investigado. Essa corrente ela é majoritária na doutrina, é a chamada serendipidade de primeiro grau. Tá? Então, por uma grande parte da doutrina, ela diz, admite-se sim esse aproveitamento, desde que haja conexão entre os delitos. Isso para a doutrina majoritária, mas não é essa doutrina que prevalece. É a chamada serendipidade de segundo grau. A serendipidade de segundo grau diz o seguinte, acompanhe. A segunda corrente que prevalece no STJ admite a utilização da prova ainda que não tenha conexão com o crime investigado. E eu já aproveito para remeter você aí à leitura desse julgado que eu coloquei abaixo aí para você, desse RESP, tá? De São Paulo, relatado aqui pelo ministro Marco Aurélio. Perceba, a sentença de pronúncia pode ser fundamentada em indícios de autoria surgidos de forma fortuita, como eu disse, serendipidade, durante a investigação de outros crimes no decorrer de interceptação telefônica determinada por juiz diverso daquele competente para o julgamento da ação principal. Aqui nós estamos diante de um caso, na verdade eu falei equivocadamente aí sobre o ministro Marco Aurélio, né? Estamos no julgado da 5ª turma do STJ, desculpa, tá? Relatado pelo ministro Jorge Mussi, então diferentemente do que eu tinha mencionado, mas vocês perceberam o julgado. Aqui é a chamada serendipidade de segundo grau. STJ adota essa teoria, tá? Serendipidade de segundo grau, mesmo que não haja conexão. Qual a lógica? A lógica é, se tem uma autorização judicial, isso quer dizer, já foi obedecido todos os outros requisitos, o juiz, esse é o pressuposto claramente de toda decisão judicial, né? É a validade dela, pressupõe que há uma validade, que obedeceu todos os requisitos, o juiz autoriza. No meio da investigação descobrimos outras provas, outros crimes. Aqui podemos aproveitar, segundo o STJ, sim. Aliás, não só segundo o STJ, até o próprio Supremo já falou sobre isso. Só que, às vezes, a terminologia é usada um pouco diferente. Acompanhe comigo esse julgado importante do STF, da primeira turma do STF, que é o chamado crime achado, relatado aqui pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Perceba o quanto que isso é importante, olha só. A primeira turma também adotou essa mesma terminologia, essa mesma teoria, a teoria da serendipidade de segundo grau. E eu chamo a atenção para você, para essa parte do julgado aí, ó. A prova obtida a respeito da prática do homicídio é lícita. O exemplo aí foi o mesmo exemplo que eu acabei de mencionar. Mesmo a interceptação telefônica tendo sido decretada para investigar outro delito que não tinha relação com crime contra a vida. Na presente situação, tem-se aquilo que o ministro Alexandre de Moraes chamou-se de
crime achado, ou seja, uma infração penal desconhecida e não investigada até o momento em que, apurando-se outro fato, descobriu-se um novo delito. O que nós acabamos de mencionar, mesmo que não haja conexão, os tribunais superiores, STJ e STF, têm se inclinado para a teoria da serendipidade de segundo grau, ou encontro fortuito de provas, ou como o ministro Alexandre de Moraes chamou, de crime achado, validando essas provas, mesmo que elas não tenham conexão. É claro que, a depender da prova que você estiver fazendo, a depender da fase, né? Às vezes, por exemplo, uma prova de defensoria pública, e que você vai discorrer sobre isso, desde que não seja uma questão simplesmente fechada, né? Que a gente chama de questão fechada, você vai ter oportunidade de discutir um pouco melhor sobre isso aí. Mas é importante você entender o que os tribunais superiores entendem sobre isso. Vamos então ao quarto requisito da chamada lei de interceptação telefônica. Requisito também muito importante, talvez o mais importante. Olha só, que não exista outro meio de produzir a prova. Meus amigos, aqui nós temos muitos problemas. Porque estamos diante de um caso clássico da chamada última ratio, né? Ou seja, o último caso terá que ser a interceptação telefônica. Eu disse no início da aula de hoje que a interceptação telefônica viola um direito fundamental. Viola um direito à intimidade, viola um direito fundamental, por isso está lá no inciso 12 do artigo 5º. Então, se ela viola um direito fundamental, não pode ser uma questão vulnerável. O juiz não pode autorizar uma interceptação telefônica porque a polícia não investigou e acha que é mais rápido, vai ser mais rápido se interceptar o telefone. Não. Para se violar um direito fundamental, muito embora nenhum direito fundamental é absoluto, nós temos que ter respaldos a isso. Então, o juízo não pode fazer isso. Ele só pode autorizar uma interceptação telefônica desde que não haja outro meio para produzir a prova. Isso é muito importante. Esse talvez seja o requisito mais importante da lei de interceptação telefônica. E muitas discussões circulam em volta desse tema aqui, ou desse requisito. Um deles, que eu quero trazer à baila com vocês, é a chamada denúncia anônima. Vamos imaginar, houve uma denúncia anônima. E através dessa denúncia anônima, a pergunta é, pode-se interceptar o telefone de alguém por uma denúncia anônima? Bom, nós precisamos fazer a análise aí de 2 julgados que eu coloco para vocês aí, mas que quero comentar sobre eles aqui. A primeira questão é o seguinte, a mera denúncia anônima, é claro, vamos colocar isso aí, denúncia entre aspas, né? Estamos diante de uma chamada notícia crime, mas popularmente chamada de denúncia anônima. A mera denúncia anônima não pode, por si só, fundamentar a interceptação telefônica. Eu fiquei sabendo, ou melhor dizendo, alguém ligou e disse, olha, fulano está cometendo um crime, seja um crime grave da forma que for. O que a polícia precisa fazer, o que os órgãos competentes para a persecução penal precisam fazer? Primeiro, proceder à investigação. Primeiro, procurar outros elementos de provas. Se eles, nós vamos tentar, vamos ver isso aqui, seja testemunhal, seja verificação, seja qualquer que for os meios lícitos de provas. Não encontrando, em último caso, depois de ter esgotado todas as outras possibilidades, aí sim, o juiz pode analisar a possibilidade de autorizar uma interceptação telefônica que iniciou a investigação como a denúncia anônima. Ou seja, a chamada denúncia anônima, notícia crime, ela serve para iniciar uma persecução criminal, uma investigação criminal. Mas elas, por si só, não servem para autorizar uma interceptação telefônica. Tá? Depois de esgotado todos os mecanismos, todos os meios, agora sim, o juiz pode autorizar a interceptação telefônica, né? Desde que tenha esgotado. E aí eu trago esses 2 julgados, vamos rapidamente conferi-los. O primeiro aí da segunda turma, efetivamente do Supremo, né? Ministra Carmen Lúcia, a interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, como dissemos. Não, melhor dizendo, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para produzir
ou apurar os fatos tidos por criminosos. O segundo julgado aí, no próximo slide, você já verifica ele, que é um pouco diverso, né? Não é diverso do primeiro, né? A única coisa que ele foi diferente aqui é que o caso iniciou-se a investigação através de uma denúncia anônima, e aí esgotou todos os meios em si, e posteriormente o juiz autorizou a interceptação telefônica, porque já tinha esgotado. Então eu vou te remeter ao final aí, simplesmente, desse extrato. O STJ e o STF entenderam que a decisão do magistrado foi correta, considerando que a decretação da interceptação telefônica não foi feita com base unicamente na denúncia anônima, e sim após a realização de diligências investigativas por parte do Ministério Público e a constatação de que a interceptação era indispensável neste caso. Então, finalizo esse quarto requisito chamando muito a atenção para ele, tá? O requisito, talvez eu não possa colocar ele como o mais importante, mas com certeza um dos mais importantes dos requisitos aqui, tá? Esgotou todos os meios? Última ratio, última possibilidade, agora sim, o juiz autoriza a interceptação telefônica. O último dos requisitos para a interceptação é que tenha por finalidade instruir investigação policial ou processo criminal. Bom, uma investigação civil não pode, um processo civil não pode interceptar telefone, tá? Eu sempre remeto nesse momento você ao chamado princípio da intervenção mínima do direito penal. Todos os estudantes de Penal 1 analisam lá a intervenção mínima, e a análise é a seguinte: olha, o direito penal ele é a última ratio. O direito penal só pode ser chamado para resolver uma situação quando o direito civil, o direito administrativo não puder resolver a situação, aí sim nós temos o direito penal. E dentro do direito penal, um dos mecanismos violadores de direito fundamental é a interceptação. Então, até mesmo quando o direito penal já estiver sob atuação, como eu disse agora anteriormente, a interceptação não pode ser utilizada em primeiro plano, e sim em último caso, tá ok? Mas esse requisito aqui está mostrando para a gente que interceptação telefônica só pode ocorrer em processo penal. A lei é clara, isso é requisito legal, tá? A lei é clara. E aí, só para te chamar a atenção, que no caso das chamadas ações civis públicas, nós não podemos ter interceptação telefônica, porque a natureza não é criminal, né? Não podemos ter interceptação telefônica. Agora, olha só. E a prova produzida no processo penal que houve uma interceptação? Ela pode ser emprestada a outro processo? Ela pode ser emprestada ao processo civil, a uma ação civil pública? Ela pode ser emprestada ou até mesmo a um processo administrativo? Bom, hoje os tribunais superiores têm entendido que sim, pode sim, tá? Pode haver a chamada prova emprestada desde que com juízo competente, desde que respeitado o contraditório e ampla defesa dentro desse novo procedimento. Foi feita uma interceptação telefônica, chegou-se a uma conclusão de que, por exemplo, um gestor público tenha cometido não só um crime, apesar que quase todos os crimes, né, são também improbidades administrativas, mas que é uma prova que serve para uma ação civil pública, digamos, uma ação que investiga uma improbidade administrativa. Pode ser remetida a esse processo? Sim, a prova emprestada é admitida, desde que requerida pelo juiz competente, desde que respeitado o contraditório e ampla defesa. E mais recentemente o STJ até editou uma súmula, né? Vamos à súmula 591, olha só. Súmula 591 do STJ. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Conforme eu já tinha dito aos senhores. Então, é possível a prova emprestada. Aliás, não é necessário que esse processo penal, que foi onde houve a colheita da interceptação telefônica, da prova adquirida através da interceptação telefônica, não é necessário que tenha transitado em julgado.
Tá ok? Até porque, se ele obedecer os requisitos para proceder à interceptação, não tem ilegalidade nisso. Então, essas provas podem sim ser emprestadas. Vai respeitar o contraditório, a ampla defesa, o juízo competente, outras coisas mais. Mas pode e admite sim a prova emprestada. Esse é o quinto requisito da chamada interceptação telefônica.